Sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, versículo 23 e 24. Glória a Deus, estamos felizes. Estamos aqui para continuar na presença do Senhor. Aleluia, que momentos maravilhosos, que privilégio. Nós todos juntos somos invencíveis em Cristo, amém? Marcos 11, 23 e 24, continuamos com os 12 cestos cheios, hoje parte 9. Queremos falar sobre fale mais com as suas montanhas. É preciso mais do aspecto profético em nossas vidas. Como a missionária Rosana falou, é tão importante que quando Deus ganha nossa mente, nossa atenção, você começa a meditar na palavra de Deus de dia e de noite, a palavra de Deus habita ricamente em você, logo ela vai mudar o teu coração para querer semear no Espírito. Então, é o caminho da vida, irmão. Você entra pelo ouvido, você entende, você ora e daqui a pouco você profetiza e muda o teu cenário que está deformado desde a queda. Maravilhoso. Fale mais com a sua montanha. Ontem o meu sobrinho estava brigando com a minha sobrinha no outro quarto, discutindo. Eu levantei a mão e disse assim: diabo, sai agora, Satanás! Os dois fizeram as pazes, começaram a conversar normal na hora. Aí eu falei: Deus, o que eu estou fazendo? Tão pouco assim? Nós temos que fazer mais isso. Tudo que você vê que foi imperfeito, taca a oração, taca a profecia. É tempo de orar mais profeticamente. Porque há tempo, irmãos, que nós temos que falar com Deus. Há tempo que Deus fala assim: já falou comigo, já te ungi, já estou com você, já estou nos teus lábios esperando para falar através de você. Moisés ficou falando muito com Deus. Tem gente que fala pouco. Moisés falou muito com Deus. Deus, para de orar comigo. Fala com o mar aí, levanta teu cajado que eu vou agir agora. Há momentos em que Deus quer que nós falemos com a febre, com a montanha, com a conta bancária, com o nosso corpo, com as nossas vistas. Nós precisamos falar, porque se nós não manifestarmos o reino, o Espírito não confirma. Lá em Gênesis 1, o Espírito estava esperando a palavra no Espírito. E quando você é espiritual, você consegue falar sem duvidar, porque você diminuiu tanto a carne, você crucificou tanto a tua carne com oração, com jejum, com madrugada, com Deus, com culto, com palavra, a tua carne ficou tão mortificada que você fala e a carne não consegue mais duvidar. Ela, não vai dar certo. Você, cala a boca. Você sabe que a voz do Espírito é outra. Marcos 11, 23 e 24. Porque em verdade vos digo que qualquer... Por que será qualquer? Qualquer. Forte isso, né, irmãos? Não é só pastor, não é só presbítero, não é só... Isso aí é só para pastor. Qualquer. Inclui todos nós aqui. Qualquer. Que o quê? Pensar, sentir... desejar muito, esperar, orar, também é importante, mas nesse caso não. Orar demais é incredulidade. Quando Deus já deu o sinal verde, você orar é incredulidade. Deus diz: ore pelos enfermos, expulse o demônio. Aí tem o enfermo: Senhor, se for da tua vontade. Aí já é incredulidade. Qualquer que disser a este monte, pode ser um monte de problemas, um monte de dívidas, um monte de aflição, um monte de pesadelo. O que é tem um monte que está entre você e o teu objetivo? Tem um monte, alguma coisa que não devia estar lá, mas está lá por causa da queda. Ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração. É o nosso caso, amém? Porque a voz do Espírito está mais alta em nós. Então as dúvidas elas já eram nossa vida. Mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então você viu que diz 3 vezes nesse versículo dizer e uma vez crer. Portanto, a fé tem muito mais a ver com dizer do que crer. Todo mundo pensa que fé é crer. Crer faz parte, mas não é toda a fé completa. A fé completa tem a ver com dizer o que você crê. E dizer de forma perseverante, porque às vezes você vai semear e não vai aparecer o resultado imediato. 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, ou declarardes, ou falardes, orando, creia que recebestes, e tê-la-eis. Aqui o verbo está crer de receber, mas no original, que a Bíblia foi escrito no hebraico, creia que já receberam,
Então, é uma coisa interessante. Creia e fale que já recebeu, mesmo sem sentir, mesmo sem ver. Creia e fale que já recebeu. Fale como quem já recebeu. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Amém, irmãos? Deus chama Abraão de pai de uma multidão quando ele não tinha nenhum filho. Então, crer e declarar. Se você crer e declarar, você vai ter no visível na sequência. Na estação própria. Sente-se, por favor, amados. Pastor, você vai ficar o culto inteiro falando e eu aqui de pé? Eu vou ficar o culto inteiro de pé. Amados, glória a Deus pela sua vida, pela tua perseverança. Fale mais com as suas montanhas. Tem gente que fica falando das suas montanhas. Vem cá, eu vou falar das minhas montanhas. Sabe, a minha montanha ela é muito alta, ela é muito íngreme. Você não imagina, mas a minha é muito maior. Você não precisa saber. Não fale das montanhas, fale com as montanhas. O Senhor deu ouvidos para as montanhas. Tudo tem ouvidos e deve obediência à palavra no Espírito. Tudo tem ouvidos. A Bíblia diz: eu te dou autoridade sobre tudo que se move nessa terra, e nada ficará em pé diante de ti. Ah, pastor, mas montanha não se move. Se move sim. Você coloque uma rocha no microscópio. Você vai ver que aquelas moléculas têm um constante movimento. Tudo é movimento, irmãos. E Deus mantém todas as coisas pela sua palavra. Aqui está. Fale mais com as suas montanhas. Eu não sei como foi a tua semana, mas eu acho que nós somos muito resignados e suportamos muitas coisas calados. Essa conformidade parece ser humildade, mas na verdade é omissão. Porque Deus nos ungiu e Jesus é o nosso exemplo. Por onde quer que ele ia, ele tinha um aspecto profético abundante, transbordante. Vida abundante tem a ver com palavra entrando abundantemente e palavra saindo transbordantemente. É palavra entrando e palavra saindo. Então, essa atmosfera, diz o Salmo 1, onde há muita palavra, e a palavra é água, o deserto com a semente e a água vira um jardim do Éden. Isaías 51:3. Portanto, cuidado com as palavras. Porque se você semear espinhos, depois não se assuste se você tem uma cerca de espinhos à sua volta, né? De onde apareceram esses espinhos? Foram criados pelas suas palavras. E palavras são coisa muito séria, porque quando eu paro de falar, eu continuo falando na mente. E isso infecta a minha fé. Pensamentos negativos, pensamentos de ódio, pensamentos de derrota, pensamentos de impureza, eles contaminam. A Bíblia diz que aquilo contamina por dentro. Então cuidado com seus pensamentos, porque eles também são palavras. São conexões, fiação com palavra. Cada pensamento, Paulo dizia, eu analiso cada pensamento e eu sujeito à palavra para ver se ele deve ser aceito. Senão eu rejeito todo pensamento que não bate com a palavra. Então intercepte, esse pensamento aqui não é bíblico, está rejeitado com fogo em nome de Jesus. Vão achar que você está louco ficar falando até com os pensamentos, mas isso funciona, irmão, ficar abortando tudo com essa semente, com todo o dardo inflamado do maligno. Porque o dardo inflamado do maligno, primeiro ele é um pensamento, depois é um sentimento, depois um desejo e uma atitude. É assim que ele toma a pessoa. Primeiro ele lança um pensamento, porque você não bate nela. Você nem estava pensando nisso. É mesmo, essa pessoa merece um tapa na cara. Já desceu para o coração, já está analisando. Aí o diabo atiça a pessoa para falar mais uma coisa e você avança nela. Entende? Um abismo chama outro abismo. Portanto, o melhor lugar de abortar uma semente é na mente. Porque depois que afetar as emoções, irmãos, é mais difícil. Se você pensar muito numa coisa, aquilo vai afetar suas emoções. Vai ficar mais difícil se criar raízes. Pensamentos que você pensa, logo eles criam raiz nas tuas emoções. Vira um hábito. Cuidado com seus pensamentos. Diga, Senhor, aborta agora toda semente na minha mente que não foi o Senhor que colocou. Eu rejeito todo pensamento e levo o cativo a Cristo agora. Irmãos, você não imagina o quanto Deus quer mudar os nossos pensamentos, as nossas meditações, as nossas palavras, tá bom? Por favor, missionário Humberto, coloca para nós o próximo versículo. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Fé e obras, teoria e prática. As duas coisas são como duas pernas necessárias. Falar com Deus é muito importante. Jesus passava a madrugada falando com Deus, mas quando ele descia do monte, ele não falava mais com o Pai.
ele falava em nome do Pai. Então há momentos para falar com Deus e há momentos para falar em nome de Deus. Representante. Nós somos representantes de Deus. Somos o corpo de Cristo para trazer para o visível a glória de Deus, porque Deus é espírito, ele é invisível. E o corpo tem uma responsabilidade de trazer para o visível e manifestar na terra como no céu. Ali ele diz: por que clamas a mim? Deus está reclamando da oração de Moisés. Está orando demais, Moisés. Tem gente, irmão, que não quer tomar atitude e fala, estou orando, né? Então a pessoa, ela troca a obediência por consagração. Não, eu vou jejuar mais, vou orar mais. Já sabe o que é para fazer. Mas vem tomar uma atitude. E, irmão, tem coisa que não adianta orar. Você substitui a obediência por sacrifício. Não, fica 4 dias sem comer. Não, Deus não quer sacrifício. Às vezes, a gente precisa tomar uma atitude e a gente troca aquilo por oração. Deus já falou, você tem certeza daquilo, mas para não tomar atitude, fala, não, mas eu vou orar mais. Vou orar mais 4 meses aí, depois a gente vê o que a gente faz. Aí Deus reclamou, falou, para de orar, Moisés. Toma uma atitude, já te ouvi, já estou com você. Já estou esperando você fazer um ato profético para me confirmar. Você lembra daquele ato profético que Jacó fez? Deus falou assim, ó, vai lá diante do rio, pega aqueles galinhos lá, onde as ovelhas vão tomar água, e você faz, naqueles raminhos, você faz riscos assim, ó. E quando as ovelhas forem tomar água, elas olham aquele risquinho e vão dar filho com risquinho. Vai dar filho listrado. Aquilo que você vê, que você contempla, aquilo que você reflete. O teu desempenho tem a ver com o que você vê. O que você vê quando se levanta da oração? Eu vejo o meu problema igual. Então, a fé é a certeza do que se espera. Se você desce na oração angustiado e levanta preocupado, você não recebeu nada, porque você ainda está vendo o problema. Você ainda está vendo o problema, é tempo de orar ainda. Se você ainda está vendo o problema, Deus não levou o seu fardo, ainda está com você. Porque a paz é o sinal de que Deus pegou o pacote. Entrega, confia. E tente analisar como Ele fará. Evangelhos são Satanás. Entregue e confia. Ele sabe como, quando e através de quem. Talvez Ele te inclua. Talvez você nem vai saber como. Entregue e confia. E não tente saber como. Não investigue. Mas como? Como é que Ele vai me curar? Como é que esse dinheiro vai vir até mim? De que maneira? Nesse país? Como? Não faça isso. Entrega e diz, Deus sabe, está na mão dele. Ele pode me incluir, ele pode incluir pessoas, isso agora está na mão dele. Porque muitas pessoas entregam e depois ficam analisando. Como é? Entrega, confia e diz, Deus sabe como. E Ele já está agindo. Ele jurou e prometeu. Irmão, quando você entrega algo na mão do Senhor, se Ele não agir, quem perdeu para Satanás não foi você, foi Deus. Isso é impossível. Tente ela, você colocou na mão do Senhor. Agora, se Ele não agir, o diabo triunfa. O inferno inteiro dá risada. E Deus perdeu. Não foi você, foi Deus. Isso é impossível, irmão. Isto é impossível. Quando você entregar algo na mão do Senhor, é impossível o diabo chegar lá e falar assim, abre esse dedo e pega, me dá aqui. E tirar da mão de Deus. Que topete, né, irmão? Chega lá no céu, fala, Deus sentado lá. E o diabo chega lá na mão de Deus e fala, me dá aqui. Irmãos, tem que ser um Deus bem fraco mesmo, não o nosso. Porque o nosso diabo nem chega lá no céu mais. Ele não pode mais. Só nós podemos. O diabo odeia a gente, irmão. Ele fala, não lê o Apocalipse, fica louco. Não é que fica louco. Ele que fica louco, porque no Apocalipse mostra que ele vai para o fogo do inferno e nós vamos para as ruas de ouro. Ele não quer que nós lemos o final dele. Para de falar comigo. Levanta a tua vara, estende as tuas mãos sobre o mar e fende-o. Quando Deus fala algo, você fala, Deus, ninguém nunca fez isso. Como é que eu vou fazer isso? Quando Deus fala, Ele te torna o que Ele fala, amém? Se Ele diz, fende o mar, o que significa? Porque eu falei, agora você pode fender o mar. Certo, irmãos? Em João 15,16, eu ungi vocês para que vocês deem fruto e fruto permaneça. Em Atos 26,16 diz, eu dei a vocês o poder de tirar as pessoas das trevas para a luz. A Bíblia diz, eu vos fiz pescadores de homens. Portanto, você se tornou por essência e natureza. Não tem que sentir nem ver. Quando Deus diz para Moisés,
fende o mar, significa que ele é capaz, porque Deus falou. E quando Deus fala, o que ele fala não volta para ele vazio, amém? O que Deus falou, e por a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Isso se você sentir um arrepio. Isso se a pessoa merecer. Vamos acrescentando coisa. Isso se for dia de quarta-feira. Isso se Deus quiser. Vamos acrescentando, vamos acrescentando. A Bíblia, se acrescentar, será acrescentado o quê? As pragas. Imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Ponto. O assunto está encerrado. Expelirão demônios, colocarão a mão sobre as pessoas, elas serão cheias do Espírito Santo e falarão línguas celestiais. Isso é, se elas merecerem. Se forem fiéis dizimistas, se tomaram a ceia mês passado. Isso, vamos abrindo precedentes e condições. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Josué foi cheio do Espírito Santo porque Abraão impôs as mãos sobre... Moisés colocou a mão sobre ele. Abraão foi depois. Mas veja só. Tudo bem. São tudo a mesma família. Nós também somos. Olha só, irmãos. Quantos animais Moisés colocou na arca, Heitor? Nenhum. Não foi Moisés, foi Noé. Então, o que nós vemos queridos e amados irmãos, muito importante saber que Deus te tornou. Primeiro Ele te torna, aí você crê que Ele te tornou e você fala. Deus tornou Abraão pai de uma multidão. E aí Abraão creu e falou como pai de uma multidão. Mas não tem que sentir, irmãos, arrepio, nem ver um anjo, flop, flop, flop. Deus te tornou capaz de ser o que Ele falou. Então estude isso aqui. Estava ouvindo um pregador nessa madrugada que ele falou assim, Deus falou assim: por você não conhecer o meu amor, você não me espera coisas boas de mim. Quando você ora, você não espera, porque eu te amo, eu quero te dar mais do que você pede. Mas como você não me vê um Deus amoroso, você não espera coisas boas quando você ora. Pois só pode esperar coisas boas se você conhecer o meu coração. Se você souber quem eu sou, aí você diz: eu recebo. Desse Deus é impossível sair sem a resposta. Então conhecer o caráter de Deus é essencial, amém, irmãos? Próximo versículo. Eu acho que... o Heitor parou lá. Heitor, vem cá, querido, passa aqui. Ezequiel 37:7. Pode vir aqui, deixa eu citar aqui. Obrigado, amigo, você é uma benção. Obrigado pelos seus eficientes serviços técnicos. Ezequiel 37:7, Zacarias 4:7, Atos 3:6, tá bom? Obrigado, amigo. Ezequiel 37:7 é um versículo bem conhecido. Obrigado, Heitor, você é uma benção. Deus falou com Ezequiel. A palavra de Deus, quando fala com uma pessoa e ela crê, muda ela, mas não muda as circunstâncias. Entende? Conforme você contempla, você transforma. Deus falou com Ezequiel: fala que eu vou mudar o cenário no visível. Mas por que Deus não mudou o cenário de presente para Ezequiel? É tudo que a religião queria, Humberto. Vamos fazer uma campanha para Deus mudar as minhas finanças. Vai criar teia de aranha e não vai acontecer. Porque Deus não muda nada para você. A terra Deus deu aos filhos dos homens, Salmo 115:16. Deus não falou com os ossos secos, Deus falou com Ezequiel e despertou nele fé. A responsabilidade dessa terra é nossa. Portanto, Deus governa através de um corpo de carne, nós. Deus cura enfermos através das nossas mãos. Deus prega e ensina através de pessoas, Efésios 3:10. Portanto, muitos estão esperando em Deus, e Deus está esperando nele, e ele está esperando em Deus, Deus está esperando nele, e ele está esperando em Deus, e é um impasse cósmico, sideral. Igreja do sideral esperar em Deus. Igreja do impasse sideral. Deus vai fazer, Deus pode fazer, eu creio que Deus faz. Agora, se você disser: eu creio que Ele já fez e vai operar o efeito disso através da minha fé. Isto é, enquanto as pessoas estão esperando Deus fazer, nós estamos ligando na terra os efeitos disso aí. Nós já estamos manifestando os efeitos do que Ele fez. Então profetizei como se me deu ordem. Irmãos, toda a palavra é uma ordem. A Bíblia diz que nós vamos dar conta de tudo que fizemos no nosso corpo, amém? Para galardão.
E que nossas obras serão queimadas com fogo, aquelas que não foram feitas em Cristo, no Espírito Santo, para a glória de Deus. Que foram feitas com motivações erradas. Porque Deus não olha a obra, Ele olha a intenção. E tudo aquilo que passar pelo fogo vai ter galardão. Agora imagine a gente lá na fila do galardão. E passa um fogo, irmão. Isso foi feito com soberba, isso foi pregado com raiva, isso foi indireta no púlpito, isso foi ganância, isso foi comércio gospel, isso foi para se aparecer, isso foi para ganhar dinheiro, isso aqui foi não sei o quê. Sobrou. Diz que o irmão, Deus deu um sonho para ele, falou: eu quero te mostrar quantos cultos você me adorou em espírito e em verdade. Aí, ele ia no culto todo dia. Irmão, o homem ia no culto, saía do trabalho e ia para o culto. Sabe? Aí Deus virou uma sacolinha, caiu 2. Pô, como 2? Eu fui em 2 milhões de culto. Ele falou: 2 que eu recebi. Passou pelo fogo e eu vi, esse aqui me cultuou mesmo. O que passa pelo fogo das tuas orações? Que está coberto com o sangue de Jesus, que é feito com fé e que é feito para a glória de Deus. Isso dura para sempre, é obra de ouro, pedra preciosa. Mas aquilo que é feito relaxadamente, irmãos, Deus não recebe, é obra morta. Quando você for ler a Bíblia, leia a Bíblia. Quando você for para o culto, vá para o culto. Espírito, alma e corpo. Porque às vezes, irmão, parece missa de corpo presente. O corpo está aqui, a alma está lá na maldade que a pessoa fez. Por que ela fez isso? Por que ela fez aquilo? Por que ela fez... E o espírito está lá não sei onde. Está 3 endereços, camarada. Mas se você está aqui inteiro, a tua mente, a tua atenção, o teu corpo, culto racional, dizendo: Senhor, eu me torno isso. Porque, irmão, tem gente que recebe mal a palavra. A pessoa na carne, ela recebe mal a palavra. Esse pastor está me julgando. Esse pastor não tem amor. Esse pastor tá... Alguém contou minha vida para ele. Isso é receber a palavra na carne. Veja como ouve. Amém, irmão? A pessoa que ouve na carne diz assim: em nome de Jesus eu vou parar de fazer isso. Eu juro, Deus, eu prometo, nesse culto eu vou parar com isso. Ele recebeu mal a palavra. Como é que nós recebemos a palavra? Como é que Bartimeu recebeu a palavra? Quando Deus disse para ele: enxergue. Ele diz assim: eu não consigo. Meu Deus. Quando Deus disse para Bartimeu: enxerga, Bartimeu falou assim: eu não consigo. Não. Bartimeu recebeu. Se Deus está falando, eu vou enxergar agora. Diga: eu me torno aquilo que estou ouvindo. E eu torno o meu ambiente aquilo que eu estou falando. Palavra entrando, eu me torno. Palavra saindo, o ambiente se torna. Tudo é santificado pela palavra. 1 Timóteo 4,5. Portanto, quando você ouvir essa palavra, não misture ela com culpa ou com esforço. Misture com uma dependência e diga: eu me torno o que eu estou ouvindo. Eu entrei aqui e essas profecias me mudaram de presente. Eu não tenho que me esforçar para ser. Quando Deus fala, Ele me torna. Esse é um privilégio, a graça. Porque a graça, ela gera. O nome da nossa igreja é Gerados pela Graça. Ali diz: então profetizei como se me deu ordem. Então quando você fala o que Deus falou com você, já não é mais você, é Deus. E tudo obedece à voz do Senhor. Não tem resistência. Porque não tem escolha. Deus não deu escolha para a doença, Deus deu escolha para você. A doença só tem uma escolha: te obedecer, entende? E houve um ruído enquanto eu profetizava. Ao mover, e eis que se fez um rebuliço. É o que vai acontecer daqui a pouco quando nós orarmos, amém? Próximo versículo. Ali, ó. Zacarias 4:7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-se-á uma campina. Quem é você, monte? Se transformar uma campina. Como isso se fará? Porque ele trará pedra angular com aclamações. Como é que aquele monte virará uma campina? Com aclamações, graça sobre ela. Profecia de graça transformará o monte em campina. Há uma mudança no cenário com a palavra da graça. Não a palavra dos homens, doutrina de homens, palavras, sei lá, mas a palavra da graça, ela gera mudança. Mudança sem esforço. Num segundo,
Bartimeu era cego. Do outro, ele já não é mais. Porque isso requer o quê? Uma dependência receptiva. A fé significa dependência receptiva. Foi assim que Deus criou o homem, ele os ajoelhou, ou seja, tornou eles atentos e receptivos. O homem desde a queda não sabe receber, porque ele tem que sentir, Selma. Se ele disser assim, Selma, receba agora. Ela, se é espiritual, ela diga, se ele está falando, acabei de me tornar o que ele falou. O homem espiritual é palavra dada, palavra concretizada, não tem meio. O homem encarnado assim, peraí, mas não senti um arrepio. Peraí, mas não desapareceu a dor aqui, ó. Tá aqui ainda, ó. Não aconteceu nada ainda. Então, o homem, por causa da alma, tem que sentir, ver, tocar. O homem espiritual disse, se o homem de Deus falou, eu me tornei. 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus, sereis salvo, crede no vosso profeta, se prosperareis. Portanto, o homem espiritual, ele se agarra à palavra como Jacó se agarrou no anjo. Como eu conto para os irmãos, eu fui no culto, mas eu fui de todo o coração. Falei, Deus, hoje, não amanhã. Tem gente que, é que nem Moisés, né? Falou com o faraó, quando você quer que eu fale com este mal aí? O faraó falou, semana que vem. Meu Deus. Tem gente que fala assim, ó, se Deus me curar hoje, semana que vem ele me cura. Mas sabe, irmãos, não existe semana que vem, existe hoje. Olha só. Hoje, agora. Este é o momento, veja. Ou agora ou nunca. It's now or never. A questão é, quando a palavra é dada, se você se agarra nela e diz, recebi, você recebeu. Aquela mulher agarrou e disse, eu recebi. Ela E o povo agarrava e dizia, tomara que eu receba. Se Deus quiser, eu recebo. Se Ele me amar, eu recebo. Um dia eu recebo. Uma hora dessa eu... Mas aquela mulher dizia, eu receba agora. Entende? A fé não é uma esperança. A fé é uma certeza aqui agora. Portanto, você se torna no momento que você crê. E aquilo vai aparecer no visível e na sequência. Se você crer que a palavra dada, ela te transforma, e falar assim. Então, eu fiz uma divagação, e eu fiz, que nem o Paulo faz, uma digressão. Fala uma coisa, fala outra, e vou voltar para o que eu estava falando. Então, eu fui para o culto de todo o coração. Eu falei, hoje, Deus, eu volto para casa curado. Eu não aceito tomar tarja preta, porque eu sou teu filho. E o médico falou que eu tenho que tomar para o resto da minha vida. Irmão, você que está ouvindo essa palavra, eu estou falando da minha experiência, Deus falou comigo, não falou com você. Se você toma tarja preta, continue tomando. Até que Deus fale com você, porque Ele falou comigo. Aí eu fui para o culto, e falei, hoje, Deus, hoje eu vou ser curado. Hoje eu saio de lá curado. Fui para o culto, assisti o culto, e depois os irmãos chamaram lá para a cantina, da Falando de Vida. A Vaniele conhece, né, Vaniele? Lá embaixo. Aí fomos na cantina. Falei, vai ter oração? Eu vou para a oração. Eu podia ir embora, acabou o culto. Os irmãos falaram, vamos orar na cantina. Eu falei, opa, é agora. É agora, irmã Vica. Os irmãos falaram, vamos orar agora, e deram as mãos. Eu falei, é agora. Meu Deus, é agora. Fiquei lá com as mãos dadas, Deus tomou a Clédia em profecia. Eu falei, é agora. É agora. Eis meu servo, que eu te liberto hoje. Você está curado. Sou eu. Fui lá, liguei a patente, joguei todos os remédios fora. Minha mãe falou, mas você vai jogar os remédios fora? Eu falei, Deus falou comigo, eu estou curado. Irmãos, fazem quase 30 anos, nunca mais eu tive um sintoma, porque eu criei, eu me agarrei e falei, é agora. Se você não se agarrar, o anjo passa. A multidão tocava, se Deus quiser nesse culto, se Deus quiser e a Virgem Maria não atrapalhar, eu vou ser curado. Agora, se você disser, porque eu sei que Deus quer, e porque já passou tempo demais, isso era para ontem, anteontem. Buscar-me-eis e me achareis. Quando vocês buscarem de todo o coração, eu serei achado de vocês e mudarei o vosso destino. Se Deus for achado de você, irmão, se Ele conseguir, Ele muda. Mas tem que querer Deus mais que a respiração, que nem aquele irmão falou assim, eu quero ter mais amor por Deus, né? Aí o rapaz falou assim, então vamos lá no rio lá,
Falou, será que vai fazer algum ritual? Será que ele vai me rebatizar, mas é um batismo uma vez só? Levou lá no rio, lá, irmão. Você quer Deus mesmo? Eu quero. Então confia em mim. Mergulhou o rapaz na água. Ele soltando bolinha, então ele puxou a cabeça. Ele falou assim, o que você queria? Eu queria ar. Eu estou quase morrendo. Então você queria Deus assim, como você queria esse ar, você acha ele. Porque esse negócio de, ó Deus, é o carro do sonho freguesia que está passando. Irmão, se você não tiver inteiro, espírito, alma e corpo, você não acha Deus. Porque Deus, irmão, quando você busca Ele, você acha. Tem muita gente que ora, mas tem gente que prevalece em oração. Quando Deus consegue ouvir e responder. Amém? Mais um versículo só, né, missionário? E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. O que você tem é o que Deus disse que você tem. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Mas se você for analfabeto dos teus direitos, o diabo dá risada, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Quem é que crê que você tem o direito da cura divina porque Jesus morreu? É teu direito mesmo ou só de alguns? Deus cura todos ou Ele cura alguns? Às vezes Ele não quer curar, né? Você tem certeza que Jesus te deu o direito de ser saudável? De ter paz, ser próspero, ser cheio do Espírito Santo, e a tua família ser salva? Quando você falar com aquilo que está nessa situação e disser para aquilo sair como representante de Deus. Amém? O que é que está entre você e o seu sonho? Uma montanha. Quem é que vai expulsar essa montanha? Deus? Não. Onde é que está na Bíblia que Deus vai expulsar a montanha para você? Deus, eu vou fazer uma campanha de 7 quinta-feira para o Senhor tirar minha montanha. Não tem, Deus não tira a montanha de ninguém. Ele te dá fé, mas quem vai tirar a tua montanha é você. Senão ela vai ficar ali para sempre. Nós não temos mais tempo, que já são 9h10. Nós vamos orar agora. Diz que chegou uma velhota num culto, irmão, e ela era adoradora de Deus. E ela ia todo dia no culto, ela tinha um problema na coluna, mas era espiritual. Não adiantava a nossa querida irmã. Claro que ela é ungida, com a unção também já tira até o capeta, né? Mas a Ivana fazia ali aquele negócio no osso. A velhota, ela tinha uma coluna torcida, ela só olhava para baixo. Diz que ela estava acima há 38 anos. E ela foi para o culto lá, irmão. Jesus falou assim, é um demônio que está na coluna dela. Irmão, o demônio não sai com plástico sabiá. Não sai com... aquela pomada fedida, como é que é o nome? Aquela pomada lá. Banho peixe boi? Banho peixe boi lá que passa, que fede a casa. Não adianta. Demônio só sai com em nome de Jesus. Só. Tem doença, irmão, que você toma remédio e aí dói mais. Por quê? Porque é espiritual. Aí você se empantua de remédio e desmaia. Tem coisa que é para o médico. Tem coisa que é para remédio, tem coisa segundo a tua fé, e tem coisa que é só Deus. E aquela mulher tinha um problema na coluna, era um demônio. Jesus falou, sai da coluna dela, a velhota voltou normal. Então se tiver algum demônio agora, vai ser sapecado, torrado, chifre. Ele mexeu com a pessoa errada, irmão, porque nós temos fogo aqui. Ele vai sair tonto por 7 caminhos, vai sair, nunca mais ele volta. Só o que é de Deus na sua vida, tá bom? Vamos orar. Quem que é aquele menino ali? Manuel, meu Deus, que bênção. Cabelo novo, Manuel, ficou bom. Vamos orar então, se coloca em pé. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Portanto, queridos, aquele que ouve e pratica é casa na rocha. Deus falou conosco nessa noite, fale mais com suas montanhas.